A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 25 e versículo de número 19 ao 21, que vai nos dizer assim: São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Tem momentos na nossa história, irmãos, que as promessas de Deus parecem que não vão se cumprir. Tem momentos na nossa história que parece que Deus até errou o endereço quando Ele nos fez algumas promessas. Quando você olha para a história de Isaque, você observa que grande era a promessa de Deus sobre a vida dele, mas o cenário era desfavorável. Talvez seja assim no seu cenário. Você olha hoje e diz: Senhor, eu tenho promessas. O Senhor diz que vai fazer na minha vida, porém tudo é desfavorável. Porém, tudo é contrário. Eu quero lhe dizer uma coisa: mesmo que tudo seja contrário, seja alguém que acredita que Deus ele pode fazer a promessa dele acontecer, porque ele não é homem para que minta, nem é filho de homem para que se arrependa. Acaso ele falaria e não cumpriria? Acaso ele falaria e não confirmaria? O nosso Deus, irmãos, quando ele tem uma promessa, ele não trabalha com o cenário favorável, ele não trabalha com as portas abertas, ele não trabalha com aquilo que você tem de favorável, mas ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Declare comigo: independente do meu cenário, o meu Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir. Independente do meu cenário, o meu Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir. Isaque era o filho da promessa. Deus tinha uma promessa através dele de uma grande geração vir. Mas aqui nós observamos que Isaque, ele se casa. Se casa com Rebeca quando ele tinha 40 anos de idade, mas a Bíblia diz que Rebeca era estéril. Aí tem muita gente que pensa que porque tem uma promessa de Deus, porque Deus liberou uma palavra sobre ele e sobre ela, não haverá impossibilidades no caminho. Só que essa ideia é uma ideia errônea. É uma ideia errada que você está tendo, porque quando nós somos portadores de grandes promessas, também há impossibilidades no nosso caminho. Vai ter momentos que vai parecer que a porta não vai abrir. Vão ter momentos que vai parecer que nada está fazendo sentido. Irmã, e nessas fases, quando tudo parece que não está fazendo sentido? E nessas fases, quando a porta está fechada, quando a adversidade é grande, quando o problema está realmente parecendo que vai conseguir sucumbir à promessa, o Senhor está dizendo: nessas fases você faz como Isaque, você ora. Declare comigo: eu vou orar e o milagre vai acontecer. Eu vou orar e o milagre vai acontecer. Você não pode esquecer que o dono da promessa é fiel para cumprir a palavra dele. Você não pode sair da posição por achar que tudo está desfavorável e que Deus não vai conseguir cumprir a promessa que ele te fez, porque o cenário é contrário. Pois o nosso Deus, ele não trabalha com a possibilidade, mas Deus trabalha em meio a cenários impossíveis, e às vezes nós esquecemos disso. E pensamos: está tudo tão desfavorável, Senhor. A porta está fechada, a luta está grande, a escassez, a adversidade, a enfermidade, o problema. E Deus está dizendo: mesmo que tudo esteja contrário, acredite na promessa. Acredite na minha palavra, porque eu velo sobre ela para cumprir. Declare comigo: o meu Deus vela sobre a palavra dele para cumprir, e ele vai cumprir na minha vida. O meu Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir, e ele vai cumprir na minha vida. Você vai observar, irmãos, que Isaque se casa. Mas durante 20 anos a mulher dele, irmãos, não conseguia gerar. E é muito difícil quando nós olhamos para a nossa história e pensamos o quê? Que a história não vai mudar. E pensamos que o cenário, irmãos, ele não será transformado. Foram cerca de 20 anos. Às vezes a gente ora 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, já queremos desistir. Mas Isaque nos mostra: a persistência na oração muda tudo. A perseverança, esta é uma palavra que hoje em dia é muito difícil nós conseguirmos ver nos cristãos a perseverança, e isso é necessário.
Não tem como você ter promessa, raias, turibianda, candaraia. Não tem como você ter propósito de Deus e não perseverar. Porque as coisas, elas não acontecerão conforme aquilo que você pensa, mas será conforme o que Deus designou. E será no tempo de Deus. E quando nós falamos do tempo de Deus, irmãos, nós temos que entender que o tempo dele não é o nosso. Deus, ele trabalha de maneira diferente, ele trabalha no tempo diferente, de forma diferente. Pode observar, nós fazemos um plano. E nós pensamos o que Deus vai cumprir assim, assim, assim a promessa na minha vida. Deus vai vir por essa porta, Deus vai fazer tal coisa. Pode observar que nós fazemos os planos. Mas a palavra do Senhor nos diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ou seja, a última palavra quem dá é Deus. Você acha o quê? Que Isaac, quando ele casou com Rebeca, ele esperava que ela ia vir estéril? Não. A luta, irmãos, ela vem quando a gente menos espera. Mas são nesses momentos em que Deus, ele prova a nossa fé. São nesses momentos, irmãos, em que tudo está desfavorável e parece perdido, que nós somos provados para sermos aprovados. Isaac, ele foi aprovado por quê? Porque ele orou. Porque ele resolveu não desistir, porque ele resolveu não tomar atitude precipitada. E outra coisa, ele tinha exemplo dentro da casa dele, irmãos, de que precipitação não dava certo. Porque quando Abraão, ele estava ali juntamente com a sua esposa Sara e ela não gerava, Sara teve uma ideia. E Sara disse assim, ó, pega a minha serva, fica com ela, porque ela vai ter filhos. Ou seja, Sara tentou dar um jeitinho na promessa. E o que é de Deus, irmãos, nós não damos jeitinho. O que é de Deus, Deus cumpre. Então hoje, Deus diz pra você, não tente dar um jeitinho. Não tente fazer a promessa acontecer porque dá problema. Então Isaac tinha um exemplo dentro da casa dele de que dar um jeitinho dava problema. Você vai observar, irmãos, que Isaac, ele não teve concubina. A Bíblia não relata isso. A Bíblia não relata que ele teve outra esposa. Não, foi somente Rebeca. Porque Isaac, ele aprendeu com aquilo que ele viveu na casa do pai dele. Com certeza, ele viveu, ele viu, irmão, os conflitos que estavam ali. Por quê? Por causa de uma atitude precipitada. Por quê? Porque Abraão e Sara não tiveram paciência de esperar. Então Isaac entendeu, eu preciso ter paciência. E hoje Deus diz para você, para viver algumas promessas, é necessário você ter paciência. Declare comigo, eu vou ter paciência e vou ver a promessa se cumprindo. Eu vou ter paciência e vou ver a promessa se cumprindo. Eu sei que quando Deus fala uma promessa pra gente, quando Deus faz alguma coisa, quando Deus faz alguma promessa na nossa vida, nós ficamos ansiosos para vermos o cumprimento da mesma. Mas nós precisamos aguardar. Nós precisamos esperar. Não era porque Isaac era o filho da aliança, da promessa, era um dos patriarcas, que na história dele não ia haver impossibilidades. Não é porque você é um escolhido, você é uma escolhida, que não vai haver impossibilidades na sua vida. Olhe para a história dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Você vai observar que na casa dos três houve esterilidade. Ou seja, uma área, o que, irmãos, que tentava afetar a promessa de Deus. Sempre vai ter algo que vai tentar afetar a promessa de Deus na nossa vida. Sempre vai ter algo que vai parecer ser contrário, que vai parecer ser desfavorável, mas hoje Deus diz para você, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo pareça desfavorável, seja alguém que se apega à palavra, seja alguém que entende o meu Deus, ele não está condicionado ao meu momento. O meu Deus não está condicionado a essa impossibilidade, mas ele pode trabalhar a qualquer momento da forma dele. E ele é fiel para fazer milagres acontecer. Então, Isaac também tinha um exemplo que a esterilidade da mãe dele caiu por terra, porque Deus resolveu que ela iria gerar. Então ele entendeu, o Deus que fez minha mãe gerar, o Deus que me colocou no ventre da minha mãe, vai também dar vida ao ventre de Rebeca. Hoje nós temos a palavra de Deus como exemplo, irmãos, e nós vemos muitas histórias aqui verídicas. São histórias reais que aconteceram realmente. Então nós vemos o que? O nosso Deus foi fiel para cumprir na história de Isaac. O nosso Deus foi fiel para cumprir a promessa que ele fez a Abraão. O nosso Deus foi fiel para trazer descendentes a Jacó, como ele havia dito. Então, se Deus falou, irmãos, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Ah, irmã, mas tem esterilidade. Mas tem porta fechada, tem impossibilidade, não importa.
Pode ter adversidade, pode ter esterilidade, pode ter porta fechada. Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Eu quero lhe dizer uma coisa. Você pode carregar promessas aí humanamente falando impossíveis, mas se Deus falou para você, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Se é promessa de Deus, fique tranquila. Fique tranquilo, porque Deus vai fazer a promessa dele encontrar cumprimento. O nosso mal, irmãos, é querermos fazer a promessa de Deus encontrar cumprimento. O nosso mal é querermos fazer a palavra de Deus acontecer conforme aquilo que nós pensamos. E não é da forma que a gente pensa, irmãos. Não é da forma que nós pensamos que Deus tem que fazer. Ele age conforme a vontade dele. E no tempo dele tudo acontece de maneira perfeita. Aqui foi necessário Isaac esperar 20 anos, cerca de 20 anos. Eu não sei quanto tempo você tem que esperar ou você está esperando por uma promessa, mas eu quero lhe dizer uma coisa. A espera que você está tendo aí não é perca de tempo. Você está depositando a sua fé no Senhor. Isaac, ele depositou a fé em Deus. E você não vai ver na casa de Isaac tendo os problemas que aconteceu na casa de Abraão, que se precipitou. Se você aguardar em Deus, você vai evitar sérios problemas. Você vai evitar sérias dores que Deus não quer que você passe. Quando nós vemos, irmãos, Abraão passando por conflitos na sua própria casa, não foi porque Deus quis assim. Não foi porque Deus o direcionou e ele fez o que Deus mandou e teve problema, não. Foi porque ele resolveu fazer a vontade dele. Todas as vezes que eu resolvo fazer a minha vontade, todas as vezes que você resolve fazer a sua vontade, certamente aquilo ali vai dar problema para você. Certamente aquilo ali vai trazer problema para a sua vida. Então você precisa se posicionar como um homem, como uma mulher que acredita no Deus que te fez a promessa, entendendo, não sou eu quem trago o cumprimento da promessa de Deus. O meu papel é continuar crendo. O meu papel é continuar fechando as brechas. O meu papel é continuar orando, porque Deus é quem vai trazer o cumprimento no tempo que Ele souber que eu estou preparado, que eu estou preparada. Aí Ele vai cumprir a promessa dEle, porque, irmãos, Deus, Ele só vai cumprir a promessa dEle quando Ele olhar e ver que a gente está o quê? Preparado. Isaac precisava passar por aquele tempo. Você... Então nós precisamos passar por algum tempo de espera e é normal. É normal passarmos por tempos de espera, é normal. Deus permitir que a nossa fé seja moldada. É normal aguardarmos em Deus. Eu sei que aguardar não é fácil, ainda mais no tempo que estamos vivendo hoje. As pessoas não querem saber de esperar. As pessoas não querem saber de ter paciência, de aguardar. Mas hoje Deus diz para você, aguarde, porque Isaac aguardou. E quando você aguarda, você vê o cumprimento da palavra de Deus. Quando você aguarda, você vê Deus cumprindo, fazendo o impossível acontecer e o nome dele sendo glorificado. Declare comigo, eu vou aguardar e o nome do Senhor será glorificado na minha vida. Eu vou aguardar e o nome do Senhor será glorificado na minha vida. Você vai observar, irmãos, que o Senhor ouviu as orações. Quando está escrito aqui, o Senhor lhe ouviu as orações, está falando aqui no plural, orações, não foi uma oração só. Isaac não orou um dia, 2 dias, 3 dias, depois desistiu. Foram muitas orações. Talvez você está aqui há muito tempo orando por um propósito, por uma conversão. Talvez há muito tempo você está aqui orando por alguém, por uma cura, por uma libertação. E Deus está dizendo, continue orando. Continue, porque as suas orações serão respondidas como as orações de Isaac. Declare comigo, as minhas orações serão respondidas como as orações de Isaac foi. As minhas orações serão respondidas como as orações de Isaac foi. Irmãos, orar não é em vão. Quando oramos, nós estamos depositando a confiança naquele que pode fazer. E ele não somente pode, ele quer fazer na sua vida. Deus, ele respondeu a petição de Isaac. A Bíblia diz que Rebeca concebeu, ou seja, a esterilidade caiu por terra. Irmãos, não existe muralha, não existe enfermidade, não existe luta, não existe coração de pedra que consiga resistir ao poder que as orações têm no reino espiritual. A sua oração tem poder, por isso tanta batalha para você não orar. É por isso tanta batalha para você desistir até mesmo dos propósitos de Deus, por achar que não vão se cumprir, que não vão acontecer, porque tem impossibilidades no caminho. Mas o Senhor está dizendo, mesmo que hajam batalhas, mesmo que venham a haver adversidades, continue, porque Deus é fiel, continue porque Deus vai honrar a sua fé e o nome dele será glorificado na sua história. Declare comigo, o nome do meu Deus será glorificado na minha história.
O nome do meu Deus será glorificado na minha história. Deus ouviu as orações de Isaac. Deus também ouviu as suas orações. E daqui a pouco você vai ter resposta. E você vai observar que na casa de Isaac a bênção foi dobrada. Eu quero lhe dizer que na sua vida, na sua história, a bênção será dobrada. Quanto mais você espera, quanto mais Deus permite você esperar, e você é fiel no tempo da espera, Deus te entrega a porção dobrada. Ribiandaraia candaraço, Deus te entrega aquilo que quem não sabe aguardar não vive, porque quem não sabe esperar em Deus não consegue ver cumprimento de palavra, não vive porção dobrada, não vive milagre, não vive resposta. Mas aqueles que sabem aguardar, aqueles que compreendem que Deus é fiel e que no tempo dele ele cumpre a promessa, vivem a promessa de maneira perfeita, de maneira extraordinária, sobrenatural, e Deus surpreende o coração entregando além do que pede, imagina, até mesmo sonha, porque foi isso que aconteceu na história de Isaac. Ele pediu para Rebeca gerar, mas ele não imaginou que ela iria gerar a gêmeos, e Deus está dizendo: você não imagina o que o tempo da espera ele vai trazer para a sua vida. Quando você aguarda em Deus, você está investindo, e Deus está dizendo: este investimento vai ter colheita e vai ser grande. Não deixe de investir, não deixe de aguardar em Deus, porque certamente, meu irmão, certamente, minha irmã, Deus honrará a sua fé, como ele honrou a fé de Isaac. As orações dele foram ouvidas e foram respondidas. As suas orações não serão somente ouvidas, mas elas também serão respondidas pelo próprio Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, meu Deus, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus, Pai, que ouve orações. O Senhor não somente ouve, mas traz a resposta, porque foi isso que aconteceu na história de Isaac. Ele soube aguardar em ti, Senhor. Nos dê a sabedoria, Pai, que ele teve de aguardar, de não nos precipitarmos, Pai, sabendo que o Senhor no tempo certo cumpre a tua palavra, que o Senhor no tempo certo cumpre a tua promessa, e o teu nome é glorificado. Deus, eu creio que o Senhor glorificará o teu nome na vida do teu filho, na vida da tua filha, como o Senhor fez na história de Isaac. O Senhor vai mostrar para ele o quanto vale a pena, investir, orar e aguardar. Oh Senhor, tua palavra diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Eu creio, Pai, que o Senhor está ouvindo petições, orações, clamor que os teus filhos têm feito, e o Senhor vai trazer resposta. O teu nome será glorificado e será porção dobrada. Ah, Senhor, aqueles que não desistem, aqueles que não se precipitam, vivem a porção dobrada. E eu creio que o teu filho, a tua filha viverá, e o teu nome, Senhor, será glorificado. Nos ensina, Senhor, a aguardarmos a tua promessa, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir a cada uma delas. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você:
que petições, orações que você tem feito não tem sido em vão. Deus vai trazer resposta e vai surpreender o seu coração. Isaac orou cerca de 20 anos, mas Deus fez com que a resposta acontecesse na vida dele. Não importa quanto tempo você esteja orando, eu quero lhe dizer uma coisa: Deus é fiel para cumprir a promessa dele e nada acontece no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus é perfeito. Aguarde em Deus, porque esperar em Deus não é perca de tempo. Esperar em Deus é a convicção, é a certeza de que o milagre, de que a resposta, de que a vitória vai chegar e o nome do Senhor dos Exércitos será glorificado na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus diz para você: tem milagre chegando. Se prepare para agradecer. Que Deus te abençoe.